Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. Eu estou falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, e daqui a pouco eu vou ter comigo na apresentação do programa o meu colega Rômulus Maia, que fala a partir da Suíça. E nós estamos ao vivo de segunda a sexta, aqui em diversas páginas. Bom dia para Camila Guvedice, a produtora do programa. Bom dia para Silvia Guimarães, Adonise Meirelles. Bom dia para você que está chegando agora, Gilberto Rufino, Zarazul. Bom dia para todo mundo. E eu peço desde já com a Adri Bezerra, que está... não tem horário de verão em Pernambuco, ela acorda cedão. Hiroshiri, não deu para ler todo. Helena Lohem, também está subindo muito rápido. Bom dia para Carlos Krebs. Olá, Carlos, a gente vai conversar daqui a pouco. Bom dia para Márcia Dib Guimarães. Bom dia para Thaís Santos. Rômulo chegou, agora eu adiciono o Rômulo aqui. Olá, Rômulo, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa sexta-feira, dia 12 de janeiro. Começando o fim de semana, né, Wellington? Pois é, o fim de semana que a gente nem sabe para que serve muito, né, Rômulo? Mas ele chega. Rômulo tem um hábito de produzir muito quando é dia de sábado. É uma coisa impressionante. Eu acho que ele fica nervoso no dia de sábado. Mão nervosa, não é? Ele fica digitando. O negócio é o seguinte, Wellington. Durante a semana, até é bom que eu explique isso. Durante a semana, eu não consigo escrever muito, assim, só em circunstâncias excepcionais, porque vocês acham que o trabalho nosso, da equipe, é só isso aqui, quando está no ar, nada disso. Quando a gente desliga, aí é que começa mais trabalho ainda, que é para armar reunião de pauta, falar com fonte, falar com entrevistado, e caçar coisa, ler o noticiário. Então, assim, a gente fica o dia inteiro de sobreaviso para montar os próximos programas. E aí, isso é uma particularidade minha. Eu, para escrever, eu preciso desconectar. Assim, e eu não tenho como durante a semana por causa disso. Então, assim, como o pessoal reclamava, falava assim, mas você tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever. Aí eu falei, bom, vou deixar então no fim de semana para fazer. Então, realmente, o que você falou, o fim de semana, assim como foi o recesso de ano novo, né? A gente ficou sem fazer o programa, mas a gente ficou escrevendo direto, todo mundo aí. Então, vai ser isso. Tem muita coisa para botar boa, então me prometeram documentos bons. Eu achava que ia ter soltado ontem, mas até, inclusive, tem a ver com o que a gente vai conversar hoje com o Rubens, lá do Amicus Curi, lá no TRF4. Então, vai vir coisa legal aí que eu estou esperando. Então, tem coisa boa aí no fim de semana. Rômulo, daqui a pouquinho a gente vai ter a filósofa Marilena Chauí com a gente, daqui a pouquinho. E também hoje a gente, como você já antecipou, vai ter o Dr. Rubens Francisco, que é o nosso comentarista de assuntos jurídicos. E Rubens, assim, é uma pessoa que eu acho muito interessante isso que ele fez, né? Porque Miguel Rosário, ele, no cafezinho, ele fala uma coisa que eu concordo plenamente. O jornalismo atual, aliás, na história do jornalismo, né? O verdadeiro jornalista, ele nunca foi limitado a escrever aquilo que estava sendo permitido, aquilo que estava visível. Ele sempre foi profundo para descobrir a motivação daquele estado de escrita da maioria esmagadora. Ele sempre foi a mosca na sopa. O bom jornalismo não é o do infográfico. 30 razões para acreditar que foi golpe. Aí... Não é, Rômulo? Essa história de você do infográfico é maravilhosa. Né? 10 dicas para você saber que Marina Silva ama a natureza. Então, isso não é jornalismo, né? Isso é PowerPoint. Isso aí até Dallagnol faz. Né? Então, aí a gente vai mais a fundo um pouquinho, né? E aí a gente conversa, busca a fonte certa, traz a coisa certa e tá incomodando pra cacete. Mosca na sopa mesmo. Aí o Rubens, que é o nosso comentarista aqui de assuntos jurídicos, ele discordou
do aspecto político, porque ele julga que a defesa do Dr. Zanin, ela é uma defesa muito boa. O problema é que não há justiça. A justiça está politizada. Então, se a justiça está politizada, o político e o militante político precisa atuar contra a política que está presente na justiça, porque a justiça está invadindo a política. Então, ele entrou aí com amicus curiae. Não é isso? Não é assim que fala, Romulo? Amicus curiae, que em latim quer dizer o amigo da corte. Isso é o quê? Quando alguém que não é parte apresenta um memorial, uma peça para o juiz ou para o tribunal, dizendo o seguinte: olha, eu não sou parte nesse processo, mas eu sei de coisas, eu tenho informações que vão ajudar a corte, eu sou amigo da corte, a tomar uma melhor decisão. Então, ele manda documentos, opiniões, que vão ajudar a corte. Evidentemente, nesse caso, o Wellington, o Rubens, que é nosso amigo, né? O cara é fera. O cara fez a questão lá do recurso para suspender o leilão do pré-sal. O cara foi atrás e descobriu, né, comprovou que o Eduardo Cunha não estava preso. O cara já tinha feito um evento lá em Curitiba, com o Sérgio Moro, com essas mesmas alegações, entrou como amicus curiae no Sérgio Moro, e agora foi direto no TRF4, com um amicus curiae, protocolou já, e ele vai vir aqui conversar com a gente contando, mas eu já vou antecipar uma coisinha. O cara é assim, tira onda. No final, nos pedidos, ele botou que ele pede ao TRF4 que, de acordo com o regimento interno dele, possa ele, TRF4, emitir a carta rogatória para ouvir o Tacla Duran na Espanha. Já que o Sérgio Moro não quer, diz que não sabe o endereço, ele esqueceu, né? Porque ele sabia o endereço 6 meses atrás, antes do Tacla Duran entrar na mídia. Aí depois ele esqueceu, convenientemente, do endereço, mas agora ele pede, com base no regimento do TRF4, que eles emitam a carta rogatória para ouvir Tacla Duran na Espanha, Wellington. Pois é, porque a justiça espanhola já falou, e o Rômulo sabe disso, a gente vai trazer esses documentos aí, não é isso, Rômulo? Você pode antecipar isso aí, né? Tô esperando. É isso. Então, a gente vai ter esse documento aí, certamente o Dr. Rubens vai anexar ao processo, não é? Que a justiça espanhola mostra que ofereceu endereço, foi marcado um dia, mas o pessoal deu bolo, não é? Wellington, é aquela história, você estava falando aqui ontem, o pessoal gostou muito da sua ideia de, em vez de falar de fake news, falar da Ghost News, que é aquela que não aparece no noticiário do PIG e às vezes não aparece nem no da blogosfera. Mas aí essa é a Ghost Carta Rogatória. O Sérgio Moro e os procuradores mandaram uma carta rogatória secreta, antes do Tacla Duran entrar na mídia, lá para a Espanha, para ouvi-lo. Pediram formalmente à Justiça Espanhola: mande isso aqui para o senhor Tacla Duran, que nós queremos ouvi-lo. A Justiça Espanhola, que é independente da brasileira, marcou um dia, era o dia 4 de dezembro, para eles irem lá. Só que aí de lá para cá demorou um tempo, e aí o Tacla Duran já tinha falado com a Mônica Bergamo, já tinha falado com o deputado Vadidamu e Paulo Pimenta na Espanha, depois já tinha falado na CPI, e aí não adiantava mais, porque eles queriam ir secretamente, sem ninguém saber, era ghost mesmo, não constava do processo, a defesa do presidente Lula não sabia. Eles foram lá porque eles queriam saber o que ele sabia, o que ele tinha. Mas aí nesse ínterim, o Tacla Duran já mostrou o que ele tinha, e mostrou o que ele tinha e periciado. Acho que eles falaram: não, agora vai ficar mal. Se a gente vier aqui, como a gente está dizendo para o presidente Lula que a gente não tem o endereço, aí se a gente vier vai ficar escancarado que a gente está mentindo e fraudando o processo. Porque a gente autoriza a oitiva para acusação, mas não autoriza para defesa. Então, vamos dar o perdido, vamos dar uma de João sem braço, não vamos aparecer. Só que, meus queridos, vocês mandaram isso para uma justiça séria, que é a espanhola. Então, tem os documentos da citação, tem os documentos da carta rogatória original que chegou do Brasil, isso tudo vai ser revelado. Então, a gente vai trazer documentos mostrando a fraude processual, não só dos procuradores, velho, não é só do Dedê, do Pozobon e do Carlos Fernando, não. É do Sérgio Moro também, porque eles pedem, mas quem expede a carta rogatória foi o Sérgio Moro. E depois teve a cara de pau de dizer para o presidente Lula que não conhecia o endereço. Primeiro que ele não tinha que conhecer. Quem tem que conhecer o endereço é a Justiça da Espanha. Ele só fala: quero ouvir o cidadão Tacla Duran. Só isso. Mas ele diz isso, que não sabe o endereço. Não é ele que manda. Quem vai mandar a citação é a Justiça Espanhola. Como nesse caso. O Tacla Duran estava na casa dele, chegou lá a citaçãozinha da Justiça Espanhola. Não foi a carta do Brasil que chegou lá.
mandaram do Brasil para a Espanha e a justiça mandou. Mas eles um atrás do outro, Wellington. O pior, para passar para você, o pior foi esse Ministério Público aí do segundo grau que falou: o Tacla Duran é um foragido. Bom, não é foragido. Se eles mandaram uma rogatória e chegou nele, não é foragido. Aí o segundo falou: inclusive, ele não está apresentando provas do que ele fala. Ora, meus queridos, para apresentar prova, primeiro ele tem que ser ouvido e entrar no processo. Não é assim que funciona? Pois é, era exatamente isso que eu ia falar. Sérgio Moro é um cara de pau, é um criminoso que vazou o grampo da presidenta, certo? Dilma Rousseff. É criminoso Sérgio Moro, não vai mudar. Se eles mudarem agora com o jogo em andamento, a justiça é criminosa, mas o Sérgio Moro cometeu crime lesa pátria, é um falastrão, é um burro. Sérgio Moro não sabe sequer falar, é um instrumento de desordem no Brasil, através da ingerência externa, né, dentro do nosso país, e não merece o nosso respeito. E Lula não pode ser condenado por causa de um moleque desse. Ô, Rômulus, só para concluir o meu pensamento, você deve estar entrando em contato aí com a nossa. Você pode me interromper quando quiser, tá? Então, eu comecei com aquele papo do jornalismo sério. Então, o ativismo, o direito, o jornalismo, todas as profissões hoje dependem também do seu interesse por justiça, por uma sociedade sábia. Wellington. Oi, professora. Bom dia, professora Marilena Chauí. Bom dia, Rômulo. Nós já estamos no ar aqui, eu da Suíça e o Wellington Calazans lá da Suécia, o nosso público. A senhora sabe que as pessoas ficaram muito entusiasmadas quando souberam que a participante de hoje, a nossa entrevistada, seria a filósofa Marilena Chauí. Então, você recebe aqui toda a admiração, todo o carinho de quem está nos ouvindo às 6h14 da manhã, professora. Obrigada. Um bom dia para você e para todos. Obrigado. Professora Marilena, nós conversávamos ontem sobre o que a senhora falaria hoje. Nós sugerimos um tema que a senhora acatou, que é o seguinte: a questão da classe média. A senhora teve uma fala que ficou muito célebre, numa crítica à classe média. Algumas pessoas não gostaram porque não era popular politicamente falar aquilo, mas com o tempo que foi revelado que a senhora estava correta. Então, a classe média apoiou um golpe que se voltou contra si. O que a senhora teria a dizer sobre aquilo que a senhora falou lá atrás e a leitura da senhora depois do golpe sobre isso? Tá, então, eu quero começar explicando... A frase virou um bordão e um slogan, e o contexto que explica a frase foi completamente abandonado e ignorado. Então, na tradição atual, as pessoas tendem a aceitar como divisão social das classes aquilo que a sociologia dos Estados Unidos e as empresas de marketing inventaram, classificando na sociedade as classes em A, B, C, D, E, usando como critério a renda, a escolaridade e o padrão de consumo. Só que isso não define uma classe social. Isso pode, no máximo, descrever algumas características de uma classe social. O que define uma classe social é o lugar que ela ocupa no sistema produtivo. Isto é, qual é a forma da propriedade e o lugar que ela ocupa no sistema de propriedade. Então, na sociedade em que nós vivemos, que é a sociedade capitalista, você tem uma classe que é definida pelo fato de que ela tem a propriedade privada dos meios de produção. Ela é a classe dominante. E como ela tem o capital, ela é a classe capitalista, ou aquilo que no século XIX se chamava a burguesia. Depois você tem uma classe que tem uma única propriedade. Ela tem a propriedade do seu próprio corpo e da sua própria mente. Ela vende no mercado de trabalho a sua força de trabalho, porque essa é a única propriedade que ela tem. Então, ela vende a troco de um salário para a classe dominante a sua força de trabalho. Essa classe é a classe trabalhadora. No meio, entre uma e outra, há uma classe que não tem a propriedade
propriedade privada dos meios de produção e que não vende diretamente para o capitalista a sua força de trabalho. Essa classe que está no meio é constituída pela burocracia dos funcionários públicos do Estado, pelos profissionais liberais, pelos pequenos comerciantes não presos aos monopólios e oligopólios das grandes empresas de comércio e pela pequena empresa agrária. Essa classe é a classe média. Então, a classe média não tem poder econômico. O poder econômico pertence à classe dominante. E ela não tem o poder político, porque também pertence à classe dominante. E ela não tem o poder social que os trabalhadores têm quando eles se organizam em associações, sindicatos, partidos políticos. Essa ausência de lugar, de poder e de significado para a sua existência social faz com que a classe média tenha um papel muito preciso. O papel da classe média é de ser a difusora para a sociedade inteira das ideias da classe dominante. A função da classe média é de ser a criadora e difusora da ideologia da classe média, isto é, fazer com que a sociedade inteira, e sobretudo os trabalhadores, considerem que as ideias e os valores da classe dominante são válidos para a sociedade inteira e definem quase que a humanidade. Então, a classe média, como ela não tem poder e não tem lugar, ela tem apenas essa função transmissora, ela é muito insegura. Ela é muito insegura porque ela não se localiza perfeitamente. Então, o que ela faz? Ela tem um sonho e ela tem um pesadelo. O sonho é tornar-se parte da classe dominante. Ela pensa, por causa da divisão em A, B, C, D, E, portanto, renda, escolaridade e consumo, ela pensa, através do diploma, a escolaridade, e através da poupança e das rendas, ela vai se tornar classe dominante. Ela não percebe que ela pode ter bastante poupança, bastante dinheiro, investir muito, ter um apartamento com 4 suítes e 10 garagens, usar roupa de grife, carro importado. Isso não a coloca na classe dominante. Ela tem um consumo de quem tem dinheiro, mas ela não tem a propriedade privada dos meios de produção. Mas o sonho dela é chegar lá. Então, ela está a serviço desse sonho. Por outro lado, ela tem um pesadelo. E o pesadelo é tornar-se parte da classe trabalhadora. Cair no proletariado, como se dizia. Então, para defender o sonho e se garantir contra o pesadelo, a classe média se torna conservadora, autoritária e reacionária. E, sobretudo, ela é autoritária e reacionária porque ela considera que ela precisa de um Estado que traga ordem e segurança contínua para não correr nenhum risco de perder esse lugar imaginário que ela tem. E é isso, é essa falta de sentido, essa falta de propósito, esse sonho absurdo e esse pesadelo temeroso que torna a classe média autoritária, reacionária e, sobretudo, odiosa. E foi isso que eu quis dizer quando eu disse que eu odeio a classe média. Porque por classe média eu não estava entendendo isso que o marketing chama de DE, CDE. Né? Às vezes um pouco D. Não é isso. Né? Eu estava me referindo ao modo de inserção no sistema produtivo, no sistema da propriedade, de uma classe que tem por função garantir o status quo. É isso que ela faz. Espero ter ficado claro. Então, não é surpreendente que ela tenha ido para as passeatas de 1964 em defesa de Deus, a família e a propriedade, a tradição
Constituição, a família e a propriedade. Foi isso que ela fez. E agora ela tenha ido para a rua para o golpe de Estado. Por quê? Porque ela não conseguiu compreender e, sobretudo, ela não conseguiu aceitar e digerir governos de natureza social-democrata. Portanto, governos que pensam uma democracia social, ou seja, voltados para a garantia dos direitos sociais da classe trabalhadora e das classes populares em geral. Né? E o que aconteceu? O que a gente via acontecer aqui no Brasil? A raiva, o ódio, a exasperação da classe média diante de uma classe trabalhadora e das classes populares que tiveram acesso aos direitos, à escola, à universidade, à saúde. Escolarizadas, dos jovens estarem indo para a universidade, de haver condição para que, em vez de tomar um ônibus para ir de São Paulo a Sergipe, pudesse tomar um avião. A ideia dos aeroportos ocupados pela classe trabalhadora se tornou insuportável. E assim em tudo. Então, o que ela se sentiu? Ela se sentiu ameaçada por uma democracia que ia em direção à igualdade, à justiça e à igualdade. Ela não podia suportar isso. Eu não sei em outras cidades do Brasil, mas em São Paulo era uma exasperação e uma gritaria contínua contra os direitos. E na primeira oportunidade de avançar contra uma democracia social, contra uma democracia que se define pela criação e garantia de direitos, dos direitos sociais, né? Educação, saúde, trabalho, e consumo também, né? Ela se organizou para defender seus próprios interesses, que ela própria não sabe quais são. E ela é tão ignorante a respeito de si própria, e tão ignorante a respeito dos seus próprios interesses, que hoje você encontra no supermercado, no semáforo, no restaurante, na feira, no mercado, você encontra essa classe média dizendo fora Temer. Ela levou um susto. Ela não avaliava o que ia significar, primeiro, o golpe, o que significava produzir um golpe de Estado sem nenhuma legalidade e nenhuma legitimidade, um golpe total. Né? Ela não avaliou o que significava uma política nascida de um golpe. E, em segundo lugar, ela foi incapaz de compreender o que significava abandonar uma democracia social e ir na direção do neoliberalismo. Portanto, da financiarização, da devastação da República, da devastação da sociedade, da perda do lugar econômico e político que o Brasil tinha internacionalmente, ela não avaliou o que isso ia significar. Ela não avaliou o que significou, não apenas a inflação, mas esse processo que nós temos de recessão. Ou seja, a precarização, o desemprego. Ela não avaliou nada disso. E agora ela ficou assustada e ela grita fora Temer. Né? Exatamente. Espero não ter sido muito longa. Não, professora, foi uma contextualização muito completa. Inclusive, o Wellington Calazans é o próximo a fazer uma pergunta para a senhora. A senhora já furou várias perguntas dele que ele ia fazer. A senhora, nessa explanação tão completa, 2 perguntas que ele tinha me mandado aqui por escrito, a senhora já respondeu antecipadamente. Mas eu vou passar para o Wellington Calazans. Se a senhora não ouvir o áudio dele, eu repito a pergunta para a senhora. Wellington. Porque meu telefone está ruimzinho, eu estou ouvindo você tão de longe. Tá certo. Então, qualquer coisa eu repito. Fala, Wellington. Tá. Professora Marilena, é um prazer tê-la aqui conosco.
diante dessa explanação, eu gostaria de saber como dialogar agora com essa classe de excluídos, porque estamos debatendo muito a classe média no Brasil e a abstenção é o reflexo do isolamento, até mesmo da condição de cidadão, de pessoas que estão esquecidas pelo Estado. Como a senhora poderia avaliar isso? A senhora ouviu a pergunta? Não ouvi nada. Eu ouvi no fundo uma voz que falava, mas não ouvi nada, Romulo. Eu repito. É o seguinte, o Wellington Calazans fala que muitas pessoas falam para a esquerda dialogar com a classe média, mas o mais importante é dialogar com os excluídos. Com o que não é nem mais proletariado, mas é o precariado hoje em dia. Essas pessoas, que o reflexo dela de desencanto se reflete na abstenção recorde em todas as eleições, que, por exemplo, em São Paulo, quem ganhou não foi o Dória, foi a abstenção. Mesma coisa no Rio de Janeiro. Então, o Wellington pergunta como dialogar com esses excluídos para trazê-los para a política e, incidentalmente, às urnas em outubro. Olha, essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Eu tenho escrito e discutido isso que eu chamo de a nova classe trabalhadora, né? Que o GCE chama de precariado, o Paul Singer chama de subproletariado, e que são os excluídos no sentido de que não é só uma situação de desemprego, mas é também uma situação de precarização total do trabalho. Eu tenho dito duas coisas. Bom, eu não sei o quanto vocês têm estado nas cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, o grau da exclusão atingiu um ponto maior do que a simples exclusão. Ela se transformou na miséria completa, exposta nas ruas. As pessoas estão morando, vivendo nas ruas com as suas famílias. É uma coisa... Nem no final da ditadura e nem durante o governo Collor a gente viu uma coisa nesta proporção, né? O que significou o corte da Bolsa Família em termos da vida das crianças, o que é que isso significou, né? E para as famílias, o desemprego, enfim, é uma situação alucinante. Mas, ao mesmo tempo em que você percebe que surge uma nova classe trabalhadora nesse contexto neoliberal e a gente não tem ainda uma compreensão e uma clareza do que ela é, porque ela é essa mescla dos precariados, dos precarizados e dos excluídos. É uma massa para a qual nós ainda não temos uma compreensão do que, não só do seu modo de inserção social, mas também dos seus valores e do seu modo de inserção na política. Isso é um problema gravíssimo e eu não estou vendo as esquerdas se ocuparem com isso e em termos políticos, pensarem nisso e até mesmo em termos eleitorais. Porque, embora nós possamos dizer que a vitória do Dória foi a vitória da abstenção, ainda assim foi a vitória de uma ideia que é poderosíssima e eu não sei o quanto os excluídos, os precarizados, essa massa que voltou à condição de miséria que ela teve durante séculos, eu não sei como é que ela vê e como é que ela pensa isso, mas qual é a ideia que está presente no campo da política e o que é que precisamos fazer? Veja, nós sabemos que o que o neoliberalismo fez não foi enxugar o Estado. O que ele fez foi impedir que o Estado usasse o fundo público para a garantia dos direitos sociais, né? Educação, saúde, moradia, transporte, enfim, todos os direitos sociais que recebiam, através de políticas públicas, o fundo público. O neoliberalismo cortou isso, porque a ideia era enfraquecer totalmente a classe trabalhadora. Mas não só isso. Para poder fazer
tecnológico e militar enorme, nunca visto, que o capital fez, era preciso liquidez. E o capital não tinha essa liquidez. Essa liquidez tinha que ser dada pelo Estado. Então, o movimento do neoliberalismo não é de enxugar o Estado, é de garantir que o Estado dirija a totalidade do fundo público para o próprio capital, para o desenvolvimento tecnológico. Bom, isso fez com que uma ideologia fosse montada no plano da política. A ideia de que há uma eficiência no universo empresarial e que o Estado deve ser pensado e dirigido e governado como se ele fosse uma empresa privada. Então você tem a privatização do Estado, não só porque está a serviço direto agora do capital, mas você tem a privatização porque ele próprio é pensado tendo como modelo a empresa privada. E a mesma coisa é pensada, é dita a respeito do político. O político, para a gestão dessa empresa privada que é o Estado, ele não deve ser um político propriamente dito, pelo contrário, ele deve afastar a política, porque a política implica em discussão, implica em conflito, em tomadas de decisão complicadas, né? Ele deve se afastar disso e se tornar um gestor. O Dória se apresentou como um gestor. O Alckmin vai se apresentar, já está sendo montada a imagem dele, à maneira do Trump e do Macron, como um gestor. Mas essa privatização do Estado, o Estado pensado como uma empresa privada que não tem um governante, mas um gestor, se estende também para a ideologia da classe média, que é a ideia de que cada um é um empresário de si mesmo. Cada um é uma pequena empresa e cada um é o gestor de si mesmo. Então, a questão política que se coloca é qual é a composição, quais são as forças de pensamento e de valores que estão na nova classe trabalhadora, nessa classe precarizada e excluída. Como é que você quebra a privatização do Estado, tanto porque ele abandonou os direitos sociais, que foram todos privatizados, como ele próprio se pensa como uma empresa que não tem um governante, mas tem um gestor? Como é que você quebra a ideologia do empresário de si mesmo? Como é que você quebra a legitimidade do neoliberalismo como política, né? Então, é isso que está em jogo nessas eleições. E há um risco. O risco é a maneira pela qual a mídia está construindo as figuras dos três candidatos que, pelo menos por enquanto, aparecem. Nós não sabemos se eles serão os candidatos, se será assim ou não. Mas no cenário tal como eles aparecem, você tem o Lula, o Bolsonaro e o Alckmin. Como é que a mídia apresenta essas figuras? O Lula é apresentado como um messiânico populista salvador. O Bolsonaro é apresentado como a segurança e a ordem. E o Alckmin é apresentado como o gestor, o grande gestor. Ou seja, como é que a mídia está produzindo essas figuras? Ela está produzindo três figuras que não são políticas. Ela está produzindo uma figura messiânica, uma figura militarizada e uma figura de gestor. Ela está esvaziando o próprio significado das eleições, né? O significado político das eleições. Então, eu acho que nós teríamos que pensar como é que nós vamos nos aproximar e conversar e discutir com os excluídos e com os precarizados, que é o que eu chamo de a nova classe trabalhadora. Como é que nós vamos desmontar essa trindade política que a mídia está produzindo? E como é que nós vamos quebrar a privatização
do Estado e a privatização dos direitos, porque é isso que está em jogo nas próximas eleições, né? E eu pessoalmente estou tendo dificuldade em acompanhar os trabalhos que a esquerda vem fazendo, e sobretudo a esquerda organizada, o MST, a CUT, PSOL, PT, em torno da compreensão dessa nova classe trabalhadora, disso que Calazans chama de os excluídos. Porque você tem o risco, né, de envolvê-los nessa despolitização e, em particular, na crença de que toda política é corrupta e que você precisa de um gestor, né? Então, eu estou apreensiva, você quer saber. Muito bem, professora. A gente poderia ficar ouvindo essa aula da senhora a manhã inteira. E já fica desde já o convite para a senhora retornar, já na semana que vem, se possível, para desenvolver mais isso. Mas só para fechar, eu queria só um comentário da senhora, que é um complicador, infelizmente é um complicador para isso tudo que a senhora colocava agora desse problema, que é o seguinte: hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem um fortalecimento de algo que está sendo chamado por psicólogos e por economistas de dissonância cognitiva. E o que é isso? A pessoa, hoje, ela tem os meios de só ler, só ser exposta a reforço positivo do que ela crê. Então, a pessoa é de direita, é tucana, ela vai ver só os sites, só vai ter os amigos compartilhando coisas que confirmam o que ela já acredita. Eu acho que a pergunta é difícil e não tem resposta. Eu ia perguntar para a senhora, como filósofa e pensadora, como tentar quebrar isso no diálogo com essas pessoas que estão já vivendo encastelados nas suas próprias bolhas, tentar quebrar essa dissonância cognitiva em que as pessoas só acreditam e só leem o que confirma o que elas já acreditam previamente. Esse tem sido o ponto que eu tenho trabalhado. Eu tenho me dedicado a entender o novo universo tecnológico, o mundo virtual, a comunicação, as redes. Então, eu quero te fazer uma proposta. Que tal nós marcarmos a nossa conversa de sexta-feira que vem sobre isso? Porque eu queria fazer uma exposição longa. Muito bem. E que eu acho que é necessária. Muito necessária. Gostaria a gente conversar no dia 19, nesse horário, sobre a questão das redes sociais? Por favor, eu tenho certeza que a gente vai ter uma audiência recorde, porque essa é a pergunta não é do milhão, é a pergunta do bilhão, professora Marilena Chauí. Eu também acho que ela é onde tudo se joga. E é por isso que eu queria ter um tempo maior no programa e falar um pouco mais longamente sobre isso. Certamente, já está combinado. Então, na próxima sexta-feira, dia 19, nós teremos aqui, a partir das 6h15, professora Marilena Chauí falando sobre essa pergunta para a qual ninguém tem resposta ainda. Professora, eu agradeço imensamente a sua participação e aguardamos então a senhora na próxima sexta-feira. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a possibilidade da gente discutir, de conversar, e na próxima sexta-feira falaremos então sobre as redes sociais. Combinado. Até lá, professora. Bom dia para a senhora. Até lá. Pois é, essa foi a professora filósofa Marilena Chauí. Um prazer enorme tê-la aqui conosco, né, no programa. Eu tenho certeza que você que está assistindo gostou deste convite que fizemos. Gostou certamente da explanação da professora Marilena Chauí. E é com um prazer muito grande que a gente praticamente já antecipa o que o Carlos Krebs já escreveu aí. Esse Carlos Krebs é danado, né? Que a gente tem uma nova comentarista fixa aqui no programa. Mas é isso. Nós estamos trabalhando para trazer para você o melhor. Nós queremos que você amplie o seu poder de argumentação. A única arma que nós temos é a argumentação, porque estamos lutando contra uma máquina de moer carne, né? E nada melhor do que o argumento fundamentado. Enquanto uma concessão pública como a Globo leva
num programa de domingo de Faustão, um candidato à presidência da Globo, amigo de Aécio Neves, chamado Luciano Huck, para falar loucura, 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 nós trazemos aqui Marilena Chauí para nos dar uma aula sobre o que realmente está acontecendo, não apenas no Brasil, mas sobretudo na cabeça do brasileiro. Rômulus. Wellington, só um comentário, eu queria pedir desculpas pelas 2 interrupções de sinal. Eu vou puxar a orelha do Rubens, Wellington. Ele está ligando para mim. Rubens, não me ligue, pelo amor de Deus, que você faz o sinal cair. Então, peço desculpas a quem está nos assistindo por isso. Mas o Rubens, depois que a gente sair do ar, eu vou puxar a orelha dele. Pois é, o problema, o Rubens está ligando para você, não está atendendo a minha ligação. Aí, durma com um barulho desse, né? Eu estou tentando aqui ligar para o Rubens e não estou conseguindo ainda. Já pedi para que ele fique conectado na plataforma que a gente combinou, mas ele não está conectado ainda. Mas, enquanto o Rubens não chega, eu quero lembrar que você está assistindo ao programa Duplo Expresso, esse programa que é transmitido através da página do programa, também nas páginas do Cafezinho, do Botando Pilha, Falando Verdades, Brasil 247. Wellington, o Rubens já está com a gente. Eu liguei para ele. O Rubens, peraí. Bom dia, Rubens. Tudo bem? Tudo bom, já estamos no ar. Deixa eu te falar, não me ligue, rapaz. Não me ligue que você me tirou do ar. Estava me chamando com a professora Marilena Chauí. Deixa que a gente liga para você. Ah, tá. Mas tudo bem, já estamos aqui com o Rubens. Wellington, você quer fazer a primeira pergunta? Eu quero dizer ao Rubens que primeiro que ele está de parabéns pela iniciativa com esse amigo da corte, que é o Amicus Curiae, que você vai explicar agora. E eu quero que você explique de forma sintética o que isso representa e qual a expectativa que nós podemos ter em torno desta sua entrada no processo do triplex do Lula, que não é de Lula. Você ouviu a pergunta, Rubens? Eu vi. Eu vou... Muita gente tem perguntado, né, sobre o que significa essa peça da Amicus Curiae. Bom, ela é uma ferramenta processual, né? Ela disponibiliza o ingresso de pessoas que não fazem parte do processo em um processo judicial, reconhecendo que o resultado desse processo que se almeja entrar transcende, ou seja, ele ultrapassa os efeitos do julgamento desse processo, ultrapassa as partes. Ou seja, os réus que estão sendo julgados ali, especificamente no caso aí, o presidente Lula, qualquer resultado que tenha para ele, esse resultado vai repercutir na vida de outras pessoas, na economia e na ordem social do país. Né? E eu acho que muito pertinente o processo, pelas várias características, demonstra bem isso, que é exatamente isso. A condenação nesses moldes da Lava Jato, condenação sem provas, condenação com base em jurisprudência, em legislação estrangeira, e mais ainda, que gera efeitos econômicos, porque envolve empresas de grande porte, que atuam em vários pontos do planeta, né, em vários países. As consequências são nefastas. A mais imediata é que eu mencionei dentro do Amicus Curiae, em relação ao processo que tramita em Nova York, né, contra a Petrobras. São vários processos. A legislação americana aglutina alguns. E a Lava Jato, processualmente e extraprocessualmente, tem fornecido elementos à justiça americana para que eles processem as empresas brasileiras, dentre as quais a Petrobras. Tem a Odebrecht, tem outras empresas também que estão sendo vítimas dessa situação, né, sui generis. Rubens, só interromper. Aí a gente vê aí também a Embraer. Aí você vê como é que é a coisa. Primeiro eles atacam, aí agora que desvalorizou e botaram já um interventor lá dentro, querem comprar. É assim que funciona.
Então, a evidência maior de que havia uma espécie de simulação, né? É uma coisa interessante, que é até uma obra da Mariana Chauí, aí, que eu sou fã dela, que havia uma simulação judicial, ela partiu justamente naquela ação do pré-sal, que a gente está fazendo lá com o Requião, no TRF1, né? Que a Petrobras está no polo passivo, é uma das RES, e a contestação que ela ofereceu dentro do processo foi muito curiosa. Foi uma coisa assim muito difícil. Ela quer sair do processo e tal. Ela alega que não tem que zelar pelos interesses nacionais, e a Petrobras contestando a ação. Ela fala que não tem interesse, ela não tem que estar atenta aos interesses nacionais. Eu pensei, pô, como assim? Por que ela argumentou isso, né? E queria sair, apontou outras e tal. Aí eu lembrei que uma das autoras dessa ação penal contra o Lula é a Petrobras, né? E eu juntei uma coisa na outra. Foi, pô, tá dando a impressão que eles estão simulando um negócio jurídico. Justamente como você está falando, né? Desvaloriza, aí compra na baixa, faz um negócio. Na verdade, você nem sabe o que está acontecendo em Nova York, porque, assim, a rigor, a Petrobras é vítima, né? Se você confirmar tudo isso aí, e não autora do problema ao ponto de indenizar, né? Tem que indenizar. Então é uma situação estranha. Mas, se você juntar que o Janot foi várias vezes lá nos Estados Unidos levar a informação da Lava Jato de uma forma também oblíqua, porque a cooperação internacional não se dá dessa forma. Não é um promotor que vai lá levar recado e passar informação de processo, nada disso. Ela passa por tribunais, tem toda uma liturgia, né? E a Lava Jato quebra tudo isso. Mas ela quebra tudo isso em prejuízo da economia nacional. E é isso que não está fazendo sentido, que não está fechando. Então, quando você olha, no geral, as ações, em especial essa do triplex, que o pretexto é o tal do triplex, assim como na época do Collor foi aquele Fiat Elba, né? Então eles arrumam uma coisa qualquer aí para poder criar uma situação. Então aí você dá tudo bem, né? Não vou entrar com o argumento que se é pouco, se é muito, isso não, em termos processuais, se roubar uma agulha, ou se roubar 1 milhão, você está roubando, você vai ser processado. A questão não é essa. A questão, o processo em si, né? Tudo bem, vamos ver se realmente houve o crime ali, a prática do crime. Já falei várias vezes da situação dessa sentença do Moro, é uma sentença longa, então muita gente tem preguiça de ler, né? E esse é um problema, as pessoas têm que ler para poder falar, tá? Não pode ficar se baseando em um e outro. É uma sentença muito longa, tem 970 laudas. Se você imprimir isso, dá 280 páginas, mais ou menos, um livro. Tem livro que não tem essa quantidade de folhas. Então você tem que ler ela toda. Se você ler essa sentença do Moro, ela é toda conjugada no futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? É o futuro do passado. Poderia, não sei o quê, deveria, segundo narra o Ministério Público, teria ido, teria comprado, teria aceitado. E um processo penal, você bem sabe, se você é advogado, ele não é assim. A pessoa só pode ser processada penalmente pela prática do verbo tipificada no Código Penal. Roubou, matou, tem que ter acontecido. É o pretérito perfeito, porque o negócio jurídico tem que ser perfeito, inclusive o crime, ele tem que ter praticado efetivamente. No nosso ordenamento jurídico, não basta a teoria plausível que o réu poderia ter praticado o crime. Então, só por isso aí, a sentença já é uma excrescência. Mas e você pensa, por quê? Né? O juiz é maluco, né? Ele da CIA, aquela coisa toda e tal. Quando você vê os efeitos extraprocessuais que orbitam em torno dessa sentença, essa questão do triplex, aí você começa a entender. Essa ação é um título extrajudicial, é um título judicial, que extraprocessual. Por quê? Você, com base nessa sentença, você tem um efeito ex-delito. Você vai lá e executa. Olha, teve um crime aqui e teve esses efeitos cíveis, esses efeitos financeiros. Eu quero ser indenizado.
E aí, o que acontece daqui a um tempo? A Petrobras vai ser uma gigantesca massa falida. Porque todo mundo vai poder processar em qualquer ponto do planeta. Já tem um curso na Holanda. E por aí vai. Estão só esperando, né? Porque como também foi construída essa situação de execução em segundo grau, eles estão só esperando que isso aconteça, né? Que seja confirmada a sentença agora no TRF4, e aí lá em Nova York já pode, né, executar. Essa questão da cautela do juiz americano, né, de homologar esse acordo e tal, não é tão questão de que o juiz é cauteloso, que o juiz americano é... Assim, não estou desmerecendo o Dr. Jed, o juiz Jed, até porque ele tem uma história de, assim, impecável, né, em termos de desempenho jurídico, né, perante a justiça americana. Ele, inclusive, tem várias matérias publicadas, né? Estive lendo algumas para ver o perfil dele. Mas, por óbvio, que ele não pode homologar nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de transação processual enquanto essa situação não se define aqui no Brasil, que é onde, em tese, estão ocorrendo a instrução, o conjunto probatório, etc. e tal. Se aqui no Brasil a gente der esse cheque em branco, olha, realmente a Petrobras é um lixo, o governo brasileiro só tem bandido, o negócio aqui foi completamente complicado, pode processar à vontade aí, que é o que vai acontecer se o TRF4 ratificar a sentença do jeito que está. Veja bem, embora eu peça lá a questão de absolvição, é porque toda peça tem que dizer o que você acha, mesmo na amicus curiae, que não é uma peça das partes, né? Não é uma defesa para o Lula, para os réus, né? O amicus curiae ele entra porque existe um interesse extraprocessual, é um interesse que transcende as partes. Inclusive a questão da repercussão geral, que é um outro item constitucional que a gente vai conversando conforme você vai perguntando. Se você achar que está muito técnico, né, que o público em geral não está conseguindo pegar, a gente busca uma figura de linguagem mais fácil para a pessoa assimilar. Rubens, essa sua explanação inicial eu achei muito importante. Esse era um dos pontos que eu ia perguntar para você, porque essa contextualização que você fez do processo do presidente Lula lá no TRF4, com todo o contexto da Petrobras, do acordo internacional, olha, desculpa, você é meu amigo, então posso falar, eu achei genial. Genial, inclusive relacionando isso, a repercussão geral desse caso. O que o Rubens falou foi o seguinte, que com essa condenação sendo ratificada, isso é uma condenação criminal, penal, mas aí você vai ter a repercussão civil, que é grana, porque se você comprova no crime que o Lula, que era o presidente da República, comprova, entre aspas, né, Rubens, porque não tem prova nenhuma, mas se você ratifica a tese falsa de que o Lula era o chefe da organização criminosa, que ele mandava, que o primeiro passo vai ser essa condenação do triplex. Até nessa, né, Rubens? Eles dizem que, no final, o Moro disse que não tem a ver com a Petrobras, que é só a OAS, ele deu uma de João sem braço, né? Começou o processo de um jeito e, no final, falou que não tinha a ver. Mas as próximas aí tem a do sítio, tem a do acervo, tem todas as outras ações. Isso vai ser o que vai dar calço à ação civil do pessoal ir atrás de grana. Eu não sabia, Rubens, dessa informação que você traz, que já é processo na Holanda. O que eu sabia é que, mesmo nos Estados Unidos, essa do acordo é a primeira. Tem 13 ações ainda de outras pessoas. É como você fala, o objetivo, a Petrobras, ela está fazendo uma simulação para jogar contra, porque a atual direção golpista, ela quer entregar a Petrobras, ela quer entregar os ativos, ela quer falir a Petrobras. Então ela finge que está defendendo o interesse das empresas, ela vai contra o presidente Lula, porque ela sabe que com condenação do presidente Lula, ela vai dar o direito líquido e certo para quem a processa de roubar todos os seus ativos. Olha, eu achei genial, Rubens. Importantíssima. Nós vamos publicar essa peça para fazer isso viralizar, para todo mundo ver. E você está amarrando na cabeça, no pescoço desses 3 desembargadores o fim da Petrobras, a falência e a entrega de todos os ativos. Eles assinando lá com seus nomezinhos, botando a sua assinatura no próximo dia 24, estarão destruindo a Petrobras, entregando o pré-sal a estrangeiros. É isso que significa, e é isso, Rubens, que eu falo, que você deixou claríssimo, porque, como o Wellington sempre fala aqui, a justiça brasileira, a gente sabe que ela está no golpe,
mas a gente tem que usar essa justiça como a nossa ata. Então, tudo a gente vai recorrer. As pessoas falam, por que vocês recorrem? Vocês sabem o que vai ser decidido. Porque vai ficar registrado. Esses 3 desembargadores vão ter que colocar os seus nomes, assinaturas, para quando nós retomarmos o Estado e formos julgar crimes de lesa pátria, irmos atrás das pessoas que apoiaram e subsidiaram essas ações antinacionais. E aí, Rubens, eu queria te perguntar um outro pedido que você faz, que é muito interessante, que foi pedir diretamente ao TRF4, baseado no regimento interno do tribunal, aquilo que foi recusado pelo Sérgio Moro, Rubens, que foi a oitiva do Rodrigo Tacla Duran na Espanha, ex-advogado Odebrecht, que já disse, inclusive, ao Dr. Zanin, na live que já foi transmitida, que foi anexado ao processo, que ele tem muitas informações relevantes e documentos para essa ação. Então, eu queria que você falasse desse pedido, Rubens, para ouvir finalmente o Tacla Duran. Então, porque assim, você vai pedir o ingresso como amicus curiae, dar os argumentos, os fundamentos, a relevância, que são pontos até heterodoxos, né? Porque, por exemplo, o Estadão publicou aqui a matéria sobre essa questão do amicus curiae, mas no sentido de debochar. Por quê? O peticionante, no caso, né, a quem está pedindo para ingressar com a amicus curiae, é justamente o Jeremias Casimiro, o Mirim, aquele caso que eu falo aqui, que é o paradigma que são as provas cabais dos crimes praticados pelo Ministério Público. Mas por que vamos dizer assim, qual é a relação do tatu com as calças? O que tem uma coisa a ver com a outra? É simples. O problema do Ministério Público não se resume ao Lula, ao caso do Lula, né? Como a gente fala aqui da Lei Cancellier, toda aquela luta que a gente teve. Está ouvindo? Agora sim. Então você diz, sim, estou ouvindo. Rubens, você me ouve? Eu estou te ouvindo. Então, você fala que não se resume ao caso do Lula. Pode continuar. Então, não se resume ao caso do Lula. Por esse motivo é que optamos por pleitear o amicus curiae com o Jeremias Casimiro, com o Mirim. Porque no caso dele, no caso penal dele, fica bem evidenciado a prática de crimes por parte do Ministério Público. O modus operandi da Lava Jato, né, que foi assim, sacramentado pela Lava Jato, é aplicado no caso do Jeremias Casimiro. Agora, existe uma diferença, que fica mais fácil você evidenciar os crimes do Ministério Público, no caso do Jeremias Casimiro, do que no caso do presidente. Por quê? A questão de escala. O Jeremias Casimiro foi presidente de uma Câmara Municipal, de uma cidadezinha entre aspas, né? Para em termos de Rio de Janeiro tem uma importância muito grande, porque é um polo tecnológico, né? Um polo automotivo. Então, as somas de dinheiro que se poderia acusar ou fazer são muito pequenas, né? E o Jeremias Casimiro é pobre, né? Ele realmente não tem nada. E o pessoal não teve o cuidado de arrumar um sítio, de arrumar um triplex, alguma coisa assim para justificar as acusações. Eles só pegaram aquele modelo de Lava Jato e aplicaram, sem se preocupar de um mínimo de materialidade e autoria. Por quê? Porque o Ministério Público ele pode acusar, pode fazer, pode acontecer, ninguém pode questionar. Essa é a narrativa da Lava Jato. Esse é o peixe que está sendo vendido em Curitiba. Que o juiz e o promotor são seres divinos, os quais não podem ser questionados. Se ele apontar para uma pessoa e dizer que aquela pessoa é indigna, pronto. Ele tem que ser condenado e acabou. O juiz só serve para ratificar a acusação do Ministério Público. Não tem que investigar nada. Como no caso do Jeremias Casimiro existe essa escassez de elementos, essa aridez, e em filosofia a gente sempre opta pela escassez, pela aridez para evidenciar uma estrutura, né? Isso é uma questão filosófica até. Porque com muitos elementos se confunde, né? Que nem o Lula. O Lula foi presidente, viajou para lá, viajou para cá, tinha a questão do ponto de armazenamento de objetos que ele ganhou quando foi presidente, dava palestras, né? Ele tinha aposentadoria, né? Tanto pública quanto privada. A Maria Letícia tinha uma condição financeira muito boa, ele conhecia empresários do mundo inteiro. Então fica difícil, né, dentro desse contexto, você dizer que tudo é lícito, ele pode perguntar uma N coisas. O Moro ele se especializou em sofismar, né?
O que é sofismar? Sofismar é o contrário de filosofar. Enquanto a filosofia busca a verdade, né, busca a estruturação de um raciocínio, o sofisma ele busca a destruição do raciocínio, ele busca a mentira. Né? Ele busca elementos de verdade para coroar uma mentira. Isso é que é sofismar, né? Que ele faz muito bem. Então, no caso do Jeremias Casemiro, fica fácil eu colocar. Falar assim, olha, essa estrutura é absolutamente falha, porque aplicado ao caso concreto do Jeremias Casemiro, fica evidenciado. Por quê? Não existe o mínimo de materialidade. Você não tem triplex, você não tem apostadoria, você não tem dinheiro, você não tem conta na Suíça, você não tem nada. Então, como é que isso justifica toda essa situação que foi feita? Né? Alegaram lá que ele, na época, era um cara que brigava em botiquim, era um cara violento e tal. Mas até aí não ficou só na questão de alegação, não chegou a ser conclusão nenhuma para justificar o que foi feito. Isso foi questionando e tal. Quando você coloca um indivíduo desse na qualidade de amicus curiae, né, a primeira coisa que vem, que era uma coisa que todo mundo perguntava, pô, não, você vai botar um cara que está sendo processado dentro de um processo? Eu falei assim, amigo, só pode pleitear amicus curiae quem tem interesse na causa, ou seja, quem vai ser atingido pelo resultado da causa. Exatamente. Rubens, só para contextualizar, para as pessoas entenderem por que você está falando do Jeremias Casemiro, porque você é advogado dele, e é justamente pela repercussão da Lava Jato, do modus operandi da Lava Jato, Brasil afora, inclusive no caso do Jeremias Casemiro, de quem você é advogado, que te autoriza a entrar lá como amicus curiae, como você dizer, pela repercussão geral que isso vai haver. Mas o nosso tempo está se esgotando, eu queria só reforçar, Rubens, daquele pedido que eu te falei para falar para as pessoas aqui, que eu achei excelente, que é o seu pedido para o TRF4 diretamente, independentemente do Moro, com base no seu regimento interno, mandar a carta rogatória para a Espanha para ouvir o Rodrigo Tacla Duran, aquilo que o Sérgio Moro e o Ministério Público mais temem e evitam de toda maneira. Então, eu queria que você falasse desse pedido especificamente com objetividade, Rubens, que o nosso tempo está acabando. Então, beleza, eu só expliquei isso porque o do Tacla Duran é a mesma situação. Né? Em tese, ele é foragido, porque tem mandado de prisão do Moro, é bandido, etc. Aquela coisa, né? Ele sempre criminaliza a figura para poder excluir a legitimidade dela e estar falando num processo, ou diminuir a importância. Então, Jeremias Casemiro, Tacla Duran, Lula, porque todo mundo entra nesse caldeirão aí, porque os juízes têm essa estratégia, né? De destruir a imagem da pessoa, destruir a consciência da pessoa, de modo que a importância dessa figura dentro de um processo fica relativizada ou fica anulada. E por isso é que foi feita essa parte perambular. Porque quando se argumentarem isso em relação ao Tacla Duran, olha, ele está foragido, ele está nessa situação, tá? Eu já tenho os argumentos pretéritos para dentro desse contexto processual que eu estou dizendo. Não estou entrando no mérito, não estou dizendo se ele é culpado, se ele é inocente, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que, independente dessas supostas alegações, supostos argumentos do Moro, o fato é que Tacla Duran demonstrou cabalmente, tanto no live quanto na participação dele na Câmara, no Congresso Nacional, de que as provas que ele tem contra o modus operandi da Lava Jato são de alta relevância. O que justifica eu invocar o artigo 343 do regimento interno do TRF4 para converter o julgamento do dia 24 em diligência. E que o relator exerça os poderes instrutórios, através de carta rogatória, para a Justiça Espanhola. Por quê? Porque tem que ser feito dessa forma. O processo judicial tem uma liturgia que tem que ser seguida, tem formalidade. Entendeu? Não adianta o Moro ficar argumentando que o cara tem que vir se apresentar, tem que ficar preso na papuda para poder depor, algemado e tal. Não. Se ele está na Espanha legalmente, se ele reside, a Justiça Espanhola convoca e ele atende. Então ele está submetendo a Justiça Espanhola. Né? Já fez diversas cartas rogatórias. Não existe motivo formal processual para que o Tribunal TRF4 se abstenha da sua obrigação legal, né, enquanto magistrados de corte de segundo grau, de expedir a carta rogatória formalmente para a Justiça Espanhola e instrumentalizar uma instrução. Porque está sendo invocado que é uma simulação, uma fraude processual.
que não se limita ao caso do Lula, dos réus desse processo. Ele tem impacto social, político e econômico evidente. Veja bem, isso, não é que isso vai acontecer, teoria da conspiração, isso já está acontecendo. Os 9 bilhões da Petrobras aí já estão lá, já está prontinho. O Jetson está precisando disso aí. Se os 3 desembargadores descerem a caneta, não, é isso mesmo, o Donald Trump vai lá, isso é um cheque em branco. Ó, vê quanto é que vai arbitrar aí. E começa. E não para por aí. Onde a Petrobras tiver negócio, pode se repetir essa mesma situação jurídica de execução de título judicial. Aí você imagina como é que vai ficar nossa situação aqui. O Brasil vai ficar pagando esses 9 bilhões, era dinheiro da Petrobras que podia ser usado para educação, segurança, podia estar pagando os policiais lá do Rio Grande do Norte, que estão em greve. E o pessoal queria prender os policiais, mas na verdade não tem que prender o policial, tem que pagar o policial. Como é que ele vai trabalhar? Isso. Onde é que ele vai arrumar dinheiro, pegar o ônibus ou botar gasolina no carro para ir trabalhar? Correto. Rubens, eu quero avisar já quem está nos assistindo aqui que no novo site, no duploexpresso.com, o Rubens vai ter uma coluna e um programa para aprofundar esse e outros temas, que, como vocês veem, o cara é um craque, né? O cara foi lá impedir o leilão do pré-sal, o cara foi atrás do Eduardo Cunha e o cara agora amarra no pescoço dos desembargadores a destruição da Petrobras e a entrega de todos os ativos do pré-sal para estrangeiro por preço vil, baseado numa fraude processual, numa simulação. Então, Rubens, o nosso tempo aqui está esgotando e eu queria te agradecer imensamente, não só pela sua participação aqui, mas principalmente pela sua iniciativa de ter ingressado lá no TRF4 com esse amicus curiae relevantíssimo, reforçando aqui que nós vamos publicar na sequência, ainda hoje, essa peça do Rubens, que está excelente. Ele conseguiu amarrar a Petrobras, amarrar a Tecla Duran. E aí, Rubens, eu já queria antecipar que você vai anexar como prova da vontade do Tecla Duran de colaborar a carta rogatória fantasma, Rubens, que o Sérgio Moro e o Ministério Público lá do Paraná expediram e mandaram para a Espanha para ouvi-lo. Mandaram antes dele entrar na mídia. Ele seria ouvido no dia 4 de dezembro. O Tecla Duran compareceu. A Justiça Espanhola convocou ele. Ele foi regularmente com seus advogados. E aí os procuradores sumiram e não apareceram, porque as pessoas já sabiam que o Tecla Duran estava lá. E eles perderiam o argumento de dizer, Rubens, que ele era foragido e que ele não tinha documentos. O cara não só ia aparecer lá provando que não é foragido coisa nenhuma, que ele responde regularmente à Justiça Espanhola, como ia levar as provas. E aí ia acabar com essa farsa que é tocada em Curitiba. Então, eu já te antecipo que você vai anexar como prova a carta rogatória, Rubens, expedida pelo Sérgio Moro. Olha que maravilha. Muito bom, muito bom. Ótima informação que você está me dando. Já me passa isso aí, que eu já vou juntar hoje mesmo. Acabou aqui o programa, eu já vou aqui já protocolar. Muito bem. Então, obrigado, Rubens. A gente fica aguardando aqui uma próxima participação sua, já avisando as pessoas que o Rubens vai ter a coluna dele, vai ter o programa dele. Certo, Rubens? Pô, legal. grata informação. Tá certo, então. Rubens, um abraço, bom fim de semana para você, mas antes de descansar, vai anexar lá a rogatória do Moro no processo. Tá bom? Ótimo. Falou. Um abraço. Obrigado. Bom fim de semana. Pois é, começamos com o nosso comentarista de assuntos jurídicos aqui do programa Duplo Expresso, o Dr. Rubens Rodrigues Francisco, que ele não se contenta em ser um observador distante, porque ele é brasileiro e ele quer que o Brasil seja dos brasileiros, sem xenofobia, mas com respeito ao povo brasileiro. O que Rubens está fazendo no campo do direito é o que eu estou fazendo com Rômulus, que também é advogado, por coincidência, mas aqui atua como jornalista, no campo da comunicação social. Eu não posso admitir que o Brasil, sob invasão internacional, seja descaradamente entregue por uma justiça cooptada e cínica. Eu não falei que todos os juristas, todos os juízes são cooptados e cínicos. Eu falei que os representantes dessa justiça de hoje, incluindo aí o STF, trabalham para os interesses internacionais
em detrimento da sociedade brasileira e da soberania nacional. Lamento que nas Forças Armadas, que deveriam querer ser grandes, e não guarda municipal jangada de pescador ou táxi aéreo da família de Jucá, não é? Para falar de Marinha, Exército e Aeronáutica, investisse em pesquisa científica, assumisse a construção civil para gerar emprego, para politizar o cidadão brasileiro para que ele fosse um defensor dos interesses e das fronteiras brasileiras. Tá? É isso que a gente defende aqui. E quando o Rubens entra, transcende a condição de um advogado e entra como nacionalista numa causa como essa, ele merece o meu respeito, de Rômulo, e certamente o seu que assiste a este programa. Porque o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de braços cruzados, lendo notícia e botando musiquinha? Eu cortei música do programa, porque o assunto é tão sério que, mesmo com o bom humor que eu tenho, que Rômulo tem, a gente poderia ser confundido. Por isso eu falo sobre coisas sérias aqui. Eu faço críticas duras. Eu e Rômulo somos avisados diariamente por professores universitários, políticos, por militantes diversos, que não podemos ir ao Brasil. Não podemos ir ao Brasil. Mas, de longe, aqui do frio da Suécia, e da Suíça também, é fria pra cacete, viu? Passei um frio terrível lá na Suíça quando eu fui. Então, nós não vamos abandonar o Brasil em hipótese alguma. E esse convite é para você. Que você lute. A defesa de Lula é uma ata de que a justiça brasileira está falida. Agora, a nossa ação política não pode ser a defesa de Lula. Nós temos que ter o nosso ataque político. Nós temos que lotar as ruas. Nós temos que dizer um basta à canalice da justiça brasileira. Nós temos que dar um basta à meganhagem. Nós temos que dar um basta à tentativa de tirar o nosso voto. A justiça está invadindo a política. Não podemos aceitar que juízes togados, concurseiros, filhinhos de papai, que vêm de dinastias, como Rômulo publicou um espetacular texto ontem, e vai falar sobre isso agora, Rômulo. Não podemos admitir que essas famílias tradicionais de entreguistas canalhas e preconceituosos, sobretudo contra nordestinos, e eu sou nordestino, e vou brigar até o último fio de cabelo para defender o Nordeste. E o Brasil todo. Não à toa, o político hoje que eu mais tenho proximidade, debato assuntos interessantes, é do Sul, do Paraná, Roberto Requião, que me identifico com as ideias dele. O Brasil é um só, somos todos brasileiros e precisamos lutar pelo Brasil de verdade. Um Brasil para todos. Não podemos admitir que esses caras tenham aposentadoria, 15º, 16º salário, moram na cidade e ainda ganham auxílio moradia, tenham regalias e votem por aumento dos salários deles e permitam a opressão, o holocausto do pobre no Brasil. Não podemos aceitar isso. É desumano aceitar isso pacificamente, apenas admirando e lamentando. É muito pouco. Temos que reagir. E essa reação é a única arma que nós temos. Rômulus. Wellington, você falava do artigo. Eu já estou, nesse momento, enquanto você falava, colocando na descrição do programa e vou colocar também nos comentários para as pessoas verem. E aí, como já está no fim do programa, você não vai achar ruim comigo de eu pregar em destaque. O artigo é o seguinte. O título, publicado lá na página nova já, no duploexpresso.com, publiquei ontem. Família do presidente do TRF4, esse tribunal que vai julgar o Lula, já mata os da Silva, como Lula, desde Canudos. Desde Canudos. A família está no judiciário, Wellington, desde o século XIX. Começou no Império ainda como advogado, aí o conchavo com o poder e com o conservadorismo e com a ideologia antipovo, antipobre, está desde o século XIX. O tataravô, o tetravô, desse aí que hoje preside o TRF, foi nomeado presidente do Rio Grande do Sul, naquela época o governador era presidente, foi jurista. O avô dele foi nomeado pelo Costa e Silva, que era da linha mais dura do regime militar.
ministro do Supremo Tribunal Federal, e o tio dele foi nomeado prefeito biônico pela ditadura de Porto Alegre. Então, uma família que está conchavada com o que há de pior no Brasil e com o poder, pelos favores do poder, uma mão lava a outra, desde o século XIX. E sempre contra o povo. E o trisavô dele, Wellington, estava em Canudos matando pobre. Então é isso, morreu lá, inclusive. É uma família que está identificada. E eles usam com orgulho esse sobrenome Thompson Flores. Você sabe, Wellington, inclusive, que não é nem o nome do pai dele, é da mãe. Mas refletindo bem essa característica elite jeca e pedante que quer aparecer, em vez de usar, como de costume, o sobrenome do pai, não, ele usa o sobrenome da mãe, que é esse Thompson Flores, para, né, usar do prestígio dessa família conchavada com poder, que vem desde o século XIX trocando favores com os poderosos e lutando, servindo como braço forte da classe dominante brasileira contra o pobre, Wellington. Então, eu já coloquei o artigo na descrição, deixa eu ver se já está salvo. Já está salvo lá na descrição. Vou colocar também no programa, nos comentários, para vocês lerem isso. Mas, Wellington, eu queria fazer um breve comentário sobre o que você falava aí, esse comentário importantíssimo seu. Você falava das ações antinacionais que nós temos visto aí praticadas por membros do Judiciário. Não só por esse Thompson Flores, mas mais destacadamente pelo Sérgio Moro. Diga, o que é isso aí? Pois é, esse aqui é o último livro de Muniz Bandeira, que eu tive a honra de fazer a revisão e adaptação da linguagem. E, inclusive, tem meu nome aqui, eu acho na página 25, se não me engano, tá? Com muito orgulho. Fala muito sobre a Guerra de Canudos, como o que recentemente a senadora Lídice da Mata falou aqui. Toda vez que um governo progressista começa a melhorar a vida das pessoas ou tem ideias que possam inserir a sociedade brasileira, aí aparecem esses preconceituosos canalhas para dar golpe. Então, nós precisamos ter em mente o seguinte: não basta agora votar para presidente, a gente tem que votar para deputado e senador que pense como a gente. E outra coisa, não dá para ter a ilusão de que o estrangeiro, norte-americano sobretudo, quer o melhor para o Brasil, que dá para ser bom parceiro. É preciso entender que o coelho não pode ser amigo do leão, porque senão vira presa fácil. É preciso entender isso. E nós temos que falar sobre política na televisão pública pela manhã, pela tarde, à noite, madrugada. E quando as pessoas estiverem cansadas de política, a gente fala sobre política. Porque entretenimento é política, cultura é política, tudo é política. Temos que ter essa consciência. Rômulo, eu vou passar para você outra vez, não vou interromper, mas é porque uma notícia importante aqui, uma divulgação que a Nara Jararaca, que está em Londres, ela pediu para eu divulgar aqui, é muito interessante. Vai ser lançado o Comitê Internacional com a presença de militantes brasileiros e de vários outros países. Agora, no sábado, amanhã, dia 13 de janeiro, às 18 horas, no pub Rugby Tavern, em Holborn, tá bom? Em Londres. Então, o recado está dado, Nara, parabéns pela iniciativa, o Comitê Internacional, com a presença de militantes brasileiros. Desejo a você, que mora aí na Inglaterra, no Reino Unido como todo, que vai estar presente nesse lançamento, muito sucesso, para que a gente possa politizar os brasileiros também que moram fora, porque o que tem de analfabeto político, cheio de doutorado, pós-doutorado e o cacete, mora na Suécia, por exemplo, vê que a sociedade sueca, o sucesso dela é a igualdade, mas chega no Brasil e quer que o pobre morra, aí eu não entendo para que ele estudou 10 anos, 15 anos e fez o quê com esse conhecimento? Tem economista que estuda 20 anos, tem pós-doutorado, pós-doutorado e não sabe que inflação baixa sem consumo não vale nada. E Lula, que não estudou nada disso, sabe que sem consumo não adianta ter medidor de inflação, não é? Rômulus. Eu vi uma frase que sintetiza isso muito bem, Wellington. As pessoas comemoravam ontem essa notícia de que a inflação caiu no Brasil. Primeiro que é mentira, tá? Isso é maquiagem.
Você que paga botijão de gás e gasolina sabe que é mentira. Mas mesmo que se fosse verdade, comemorar falta de inflação porque tem recessão é o mesmo que comemorar, Wellington, que não tem cárie porque os dentes caíram. Então é isso que eles estão fazendo. Eu achei perfeito esse resumo de uma jornalista lá, me foge o nome agora, do Correio Brasiliense. Quem quiser ver, está no meu Twitter. Eu retuitei o Twitter dessa jornalista do Correio Brasiliense. Mas a gente... Diga. Só para concluir isso aí, Rômulo, na Sibéria também não tem inflação, não. Né? Pois é. No deserto do Saara não tem inflação nenhuma. Lá é super, preço estabilíssimo. A areia custa a mesma coisa desde o Antigo Egito. Então é o seguinte, a gente falava das ações antinacionais, aqui o Rubens destacou bastante, e o Rubens já falou, as pessoas especulam. Por que o Sérgio Moro faz isso? Será que ele é da CIA? E aí eu tenho que falar, né? Se ele é da CIA mesmo, se ele tem a carteirinha, eu não sei. Mas que ele vem cooperando com os órgãos de inteligência dos Estados Unidos, isso eu sei. E eu também sei que a pessoa que pode implodir o Sérgio Moro, porque sabe os podres dele, que é o maior doleiro do Brasil, Dario Messer, é informante, tem colaboração também com a inteligência americana. Então, a gente escreveu, né, Wellington, e publicou no fim de semana aquele artigo intitulado Sérgio Moro e Dario Messer, o doleiro. O elo perdido e explosivo entre a Lava Jato e o Banestado. E aí, ontem aqui, Wellington, no programa eu falei, olha, com mais algumas dezenas de milhares de leituras, esse está em terceiro, vai se tornar o segundo artigo mais lido de todos os tempos do blog. Ao longo do dia, agradeço a você que está nos vendo, prestigiou o artigo, ajudou a compartilhar. Continue compartilhando, porque as pessoas têm que saber disso ali. Ali está tudo explicado. Como que o Dario Messer pode destruir o Sérgio Moro? E explica, Wellington, que ele não faz isso porque ele gosta dos Estados Unidos, não. A hipótese na qual eu acredito, mas que eu acho que é a mais plausível, que ele faz isso porque ele é refém. Ele é refém dos Estados Unidos, das agências de inteligência americana. Porque o Dario Messer passou o dossiê do Banestado, do que tudo de errado que o Moro fez no Banestado, para os americanos. Então eles vêm chantageando o Moro desde lá atrás. Aí depois se junta com a história de panelinha de Curitiba. Os gringos sabem disso tudo. Então ele é um refém. Fala, não, você tem que fazer o que a gente manda, porque senão a gente vai expor, o pessoal vai saber, todo mundo, que você é um juiz corrupto. É um juiz corrupto, que usa o seu poder para benefício pessoal. Então, com base nisso, nesse artigo, a gente mostra toda a relação, um artigo longo, mas que está muito encadeado e com análise de pessoas, não é no artigo meu, é um artigo coletivo, pessoas do mercado explicando como que funciona esse de doleiro, falando da Globo, porque o Dario Messer é o doleiro dos Marinho. Então, Banestado pegou a Globo, tá tudo explicado lá. E aí eu queria dizer para eles, Wellington, isso, que felizmente, né, para o Dario Messer, lá no Paraguai, que nos assiste, e para o Sérgio Moro em Curitiba, para o Dedê, todo mundo, que o artigo já é o segundo mais lido, conseguimos, vai continuar crescendo, porque ainda está aumentando a cada dia, e as pessoas já sabem, Sérgio Moro, já sabem da sua motivação, já sabem da sua condição de refém. Você não é um bravo juiz que quer lutar contra a corrupção, você é um juiz corrupto que finge fazer isso para atender aos interesses americanos. É isso. Ô, Rômulo, eu quero aqui agradecer a audiência que tivemos aqui essa semana. Foi uma experiência nova nossa. Nós estamos transmitindo no Cafezinho, no Brasil 247, no Falando Verdades, no Dilma Resistente e no Botando Pilhas, enfim, diversas páginas, não é? Mas nós lançamos a nossa própria página do programa para não contaminar, não poluir o blog O Cafezinho, que a gente estava produzindo demais e aí estava sufocando artigos interessantes do Miguel e etc. Então, para não sufocar, porque blog não é portal, então a gente tomou essa iniciativa, claro, em comum acordo com o Miguel, e está tudo certo. Tá? E eu quero agradecer porque a gente já passou de 500 mil de acessos nesses 5 dias. Eu quero agradecer aqui a você por isso, você que está assistindo. Tá? Então, eu peço que vocês curtam as páginas do programa e de todas as páginas que estão compartilhando com a gente, para que a gente possa aumentar o alcance dessas informações que são muito importantes para que nós possamos ter uma compreensão do que é o Brasil. Não é? O Brasil não é a cara de José Serra, de Temer. O Brasil não é Moro, não é TRF4, não é STF. O Brasil é muito mais do que tudo isso. E nós precisamos dar voz e vez a esse Brasil. Tá bom? Então, eu
quero que você ajude nessa corrente aí, lendo as coisas certas, compartilhando das páginas que têm compromisso com esse Brasil que queremos construir e evitando compartilhar do PIG, evitando ler e assistir o PIG para não ser contaminado, tá bom? Para que possamos promover, por osmose, a pluralidade da comunicação social, a democratização da comunicação social, porque democracia e Globo são incompatíveis, ou uma ou outra. Isso aí eu já venho falando há décadas, desde que eu ouvi Brizola pela primeira vez. Rômulus, quem é o cocô do dia para você, Rômulus? O cocô do dia, Wellington, é o Sérgio Moro. É o Sérgio Moro, ele que é um escravo, né, um refém da CIA, e ele que vai ser desmascarado no TRF4, graças à ação do Dr. Rubens, que vai mandar o TRF4 trazer o depoimento do Tácala Duran, usando, Wellington, como prova a carta rogatória assinada pelo Sérgio Moro, que diz que ele é um foragido e que ele não tem provas, mas o Sérgio Moro mandou uma carta, quando ninguém sabia quem era Tácala Duran, querendo saber o que ele tinha. Então, é o Sérgio Moro, o cocô do dia, Wellington. Tá bom, eu quero mandar um recado aqui para Sérgio Moro. Dário Messer, vem aí, tá bom? Dário Messer, vem aí. Você sabe que eu recebi ontem aquele contato, né? Já lhe falei. Então, eu tenho uma fonte espetacular que está comprometida a trazer as informações de Dário Messer e eu garanto que esse Sérgio Moro vai ter que fugir do Brasil, tá? Porque ele vai ser muito bem recebido nos Estados Unidos para quem ele trabalha. Pois não? Wellington, só para complementar isso, eu já tinha colocado na descrição do programa e aí como comentário pregado o artigo sobre essa família lá desse desembargador do TRF4 que vem matando os da Silva desde Canudos e coloquei também o artigo sobre o Dário Messer e o Sérgio Moro. O pessoal já ir se preparando para os documentos que você vai trazer, Wellington. Com certeza. Vamos lá. Sérgio Moro. Aí tem aquela máxima, você sabe que quando o cocô do dia é Sérgio Moro, ele não desce de vez porque ele é um cocô assim internacional, né? Porque ele trabalha para outros, né? E aí a gente dá descarga outra vez com a vassoura referendo revogatório aqui ajudando a descer. Vamos lá? Pronto. Desceu. Tchau, Sérgio Moro. Wellington, só para me despedir das pessoas. Pessoal, a gente não esqueceu da entrevista com a fonte do Debrecht mostrando a mentira, que é uma investigação combinada do Debrecht Lava Jato. Como no fim de semana não tem programa, eu e o Wellington vamos nos debruçar em cima disso, fazer a edição para soltar o quanto antes. Então vem aí também. Um grande abraço para você, Rômulus. Obrigado a você que acompanhou o programa. Fiquem agora com o Brasil 247. O Leonardo Atushi vai falar sobre política e é isso que importa. Eu vou lá assistir, compartilhar, faço o mesmo. E avise que chegou do Duplo Expresso e que apoia ele também. Um grande abraço, bom fim de semana. Segunda-feira estaremos de volta às 6 da manhã. Até lá.